Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por estarmos aqui como igreja bendita do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque aqui o Senhor conhece cada um, Pai. Obrigado porque o Senhor conhece tudo, que todos o Senhor conhece. Nós queremos te louvar e te agradecer ao Senhor. Como igreja bendita, nós te louvamos, nós te reverenciamos, Pai. Receba nessa noite o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa comunhão. Receba, papai. É tudo para ti. É tudo para o Senhor. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. E aí o feriadão, hein? Coisa boa. Agora voltamos. Diz que tudo começa aí depois do carnaval, não é assim? Diz que depois do carnaval tudo começa, né? Nós sabemos que nós começamos desde o início. Nós começamos desde o dia 1º, né? 2026, começamos mais um ano na presença do Senhor. Então, o Senhor tem muitas coisas para fazer em nós e através de nós. E aqui nós estamos para isso. Corpo, alma e espírito. E é bom que nós estejamos de corpo, alma e espírito. Né? Você está sentado, está em pé, esteja em pé. Aleluia. Então, hoje também é um dia que nós nos alegramos, porque é o dia da nossa ceia. É a ceia do Senhor e nós ceiamos. Se é do Pai, tudo que é do Pai é nosso. Né? Tudo que é do Pai é nosso. Então, é a ceia do Senhor, onde nós vamos estar aqui para ceiar, para nos alegrarmos juntos nesta noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos começar aqui para nós podermos passear nessa Bíblia. Nós vamos para Ageu 2. Essa semana Deus falou muito através de Ageu, mas eu vou ficar com 2. Qual a Bíblia? Revista e atualizada. Almeida, revista e atualizada. Amém? Eita, glória. Então, Ageu 2. Todos acharam? Aliás, todos acharam. Ageu 2. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala. Muitas vezes a gente não fala. Fala agora. Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo. É para todo mundo, é palavra para todos, né? Essa palavra é para todos. Dizendo assim: 3. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? Quem contemplou essa casa da primeira glória? Que casa que Deus está falando? Está falando de você, está falando de mim. Né? E como vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Hoje é noite também de reflexão. Hoje é dia de ceia, e a ceia é para os filhos. É para quem tem aliança, para quem tem a promessa. Glória a Deus. Né? Aleluia. Essa é a ceia para nós. Mas nós não devemos tomar a ceia de qualquer jeito. Nós precisamos nos avaliar, nos analisar, nos arrepender. Então hoje é dia também de arrependimento. Né? Da gente examinar nós mesmos. Então aqui ele já começa, a gente fala assim: tu lembras como era a casa da primeira glória? O dia que você nasceu, que Jesus entrou na casa, como
for, saltitante, querendo pregar para todo mundo, expulsar demônio, pregar sobre oração em línguas, e evangelizar, e falar com os amigos, e falar com a família, e querer falar com todo mundo, é assim? E aí a bênção do Senhor, eu falo que sempre quando a gente nasce de novo, eu creio que o Senhor dá a nossa graça de tudo. Mas aqui também vai falar de sementes, porque semente semeia, e não é de uma hora para outra que se dá, né? A árvore não dá, o fruto não dá de uma hora para outra. É necessário regar, é necessário acreditar, é necessário cuidar da terra. E a terra é o nosso coração. E nessa noite, antes de eu chegar aqui, que é outra palavra, eu nem sei onde é que ela está, para te falar a verdade, que eu não, mas a palavra foi assim. Fale com o povo que desentulha o coração, desentulha os poços. Essa palavra está na Bíblia, né? Não sei onde é que ela está, mas ela está lá. Desentulha os poços. E alguém entulhou. E quem entulha os poços é nós mesmos. É nós mesmos que entulha nosso coração. Então desentulha os poços. E nós não precisamos procurar quem foi que entulhou o poço. Você já sabe quem entulhou o poço. Agora é nós buscar aqueles que querem nos ajudar a desentulhar o poço. Quem quer me ajudar a desentulhar o poço? Quem quer ajudar a trazer as coisas que é necessário estar dentro do nosso coração? Então, tirar o lixo e colocar as coisas necessárias dentro do nosso coração. Então, e como vês agora? Não é ela como nada aos vossos olhos. Não é ela como nada aos vossos olhos. A casa de Deus, que é você. Nós somos comprados por preço de sangue. Nós não somos de nós mesmos. Nós temos um dono. E esse dono tem ciúme. E esse dono tem zelo. E esse dono nos ama. E esse dono nos acha em qualquer lugar. Onde nós nos esconder, ele vai te achar. E eu lembrei também, lendo essa palavra, eu lembrei também de Mefibosete, que quando falaram do decreto, que houve um decreto que ia matar 7 da família de Saul, Mefibosete estava no meio. Ele era da família de Saul. Só que por causa da aliança, por causa da semente dentro dele, ele não foi, ele saiu da lista. Davi tirou ele da lista. Davi tirou ele da lista. Sabe por quê? Tinha feito uma aliança com Jó. Tinha feito uma aliança com Jó. Então a aliança nossa é com Deus, mas tem gente na terra que você fez aliança também. Você fez aliança na terra. E como fica? Você sabe quanto vale uma separação? Uma divisão? A consequência. Assim é nós tomarmos a ceia sem nos analisar, sem nos examinar. E aí no 4 ele vem, ora pois, ser forte. Gente, esse texto, eu fui lendo esse texto e era como eu lendo e o senhor escrevendo outras linhas na minha mente, eu ia lendo e veio outros textos. Ser forte, Zorobabel, diz o Senhor. Ser forte, Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote e tu, todo o povo da terra. Ser forte, diz o Senhor. Agora, ele fala ser forte e trabalhe. Siga o seu chamado. Faça o que Deus te chamou para fazer. Não esmoreça, não desanime, não negligencie. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Então não é homens que vai pagar o seu salário quando você trabalha para o Deus Todo-Poderoso. Ele é o nosso galardão. Ele é o nosso galardoador. Então Ele é quem nos recompensa. É Ele.
Ninguém aqui está trabalhando para homens. Então não olhe para os homens, nem olhe para mim. Olhe para Ele. Ele que morreu na cruz. Foi Ele que foi para a cruz por você. Não foi sua mãe, não foi seu pai, não foi seu pastor, não foi sua pastora, não foi evangelista, não foi profeta. Foi Jesus que foi para a cruz. E agora quantas pessoas que a gente vê que sai da presença, ou nem vou dizer que sai da presença, sai da igreja e sai também da presença. Fica chateado com quem? Com Jesus, chateado com Deus. Já perdeu, já perdeu. O que Jesus fez para nós? E o que tem nós que não foi Ele que nos deu? Né? Então é com o Senhor. Ele fala, ó, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Então, segundo a palavra da aliança que eu fiz com você, quando saíste do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós. Não temas. Ele está dizendo aqui, é comigo, ó. O negócio é comigo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro de pouco tempo, dentro de um pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. E eu farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Porque Ele nos ama, Ele tem prazer. Só que para nós, essa casa ser cheia das coisas maravilhosas do Senhor, eu preciso de quê? Desentulhar o meu coração. Desentulha o pulso. O Senhor quer fluir através de nós. O meu coração hoje tem transbordado. Deus falando assim, desentulha, fala com o povo para desentulhar o coração. Se esvazie de você. Se encha de mim, se encha da minha palavra. Porque nós não precisamos, olha, nós não podemos viver seguindo uma palavra. Nós não podemos viver seguindo uma palavra. Você tem que viver seguindo a palavra. Aleluia. A palavra é Jesus. Nós carregamos o DNA do príncipe da paz. Aleluia. Carregamos o DNA do príncipe da paz. Amém, Jesus. Novamente eu lembro de Mefibosete, que se achava um cão morto, mas ele carregava o DNA do príncipe da paz, assim como eu, como você. Nós temos a semente, nós temos o DNA, corre no nosso sangue. Através de quê? Através da nossa fé. O sangue do Senhor purifica, já nos purificou. Mas eu preciso acreditar e viver nisso. Porque senão, assim como Mefibosete, com tudo, vai morar em Lodebar. Terra de ninguém, né? Lodebar, nunca mais. 8, né? Ele fala, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então, tudo que nós precisamos está com Ele. Riqueza, honra, poder, graça, bondade, fidelidade, amor, tudo está com Ele. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E eu estou querendo encher essa casa de prata e de ouro. Sabe o que significa prata? Salvação. Salvação em todas as áreas significa prata. E ouro? Divino, coisas divinas, coisas do céu. Significa ouro, prata e ouro. Salvação e divindade. Coisas divinas. Então a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Por que será? Porque se você quiseres
comerás o melhor. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. A glória da última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar eu te darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque hoje nós temos paz. Porque o nosso Pai, um dos nomes dele é Príncipe da Paz. Aleluia. Glórias ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua palavra viva e eficaz. A tua palavra é suficiente para nós, Pai. Muito obrigado pela tua palavra. 2:11. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunte agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva a carne santa na orla da sua veste, aqui ele vai estar ensinando, sabe o quê? Desentulhar o poço. Aqui ele vai estar nos ensinando como desentulhar, como fazer, como curar a nossa infidelidade, como curar. Essa infidelidade, meus irmãos, é com a palavra do Pai. Se alguém leva a carne santa na orla da sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Olha o que ele está falando. Se alguém leva carne santa na orla da sua veste, e ela vier a tocar no pão, no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Responderam os sacerdotes: não. Por quê? Aí ele vem falar assim: e então perguntou a Ageu se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então a gente não pode negociar o que Deus tem nos dado. Não podemos negociar, não ser negligente. Da forma que a gente começou no Espírito, em nome de Jesus, nós vamos terminar no Espírito. E é verdade, né? Porque é o desejo do Pai, é desejo dele nos conservar no amor, nos conservar. E como se conserva? Orando no Espírito, para a gente ser conservado como família bendita do Senhor. Nós precisamos estar com tudo junto: jejum, oração, meditação, as chaves, os princípios, os fundamentos da palavra, trazendo todo o tempo a nossa lembrança. Porque se a gente trazer a lembrança, muitas vezes não fazemos, imagine se você negligenciar o princípio e negligenciar a palavra, né? Então, as pessoas se tornam impuras pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma dessas coisas. Por quê? Porque o ambiente diz a respeito também. A pessoa fala assim: o ambiente nada a ver. O ambiente tem tudo a ver. O ambiente tem a ver, sim. A gente precisa estar em um lugar. Hoje quando eu fui no salão hoje, né? Fui no salão hoje, né? Aí cheguei lá, tinha uma moça, tinha duas professoras, e elas estavam falando que a escola delas estão reformando. E aí chegou uma criança pré-adolescente, 13 anos, aí essa criança chegou e perguntou para a professora: professora, já que está reformando aí, a senhora vai fazer mais um banheiro na escola? Porque hoje eu sou paloma. Um menino de 13 anos. Ela falou: não vou fazer. Eu não estou conseguindo fazer os dois que é necessário fazer, senão eu faço um terceiro, né? E aí ela foi falando, ela falou assim, só que aí depois eu fui escutar.
o ambiente onde ele vivia e o que acontecia nesse ambiente. Então foi lá nesse ambiente. Então muitas vezes essas crianças, elas estão precisando de quê? De um novo ambiente preparado para nós recebermos essas pessoas. A gente precisa preparar esse ambiente e a gente prepara primeiro no nosso coração, desentulhando para receber. Porque como o Senhor falou, eu tenho uma prata, eu tenho um olho, eu tenho tudo necessário para você voar, para você fluir. Mas você precisa desentulhar. Você precisa realmente reconhecer. E aí, ele vem falando aqui que se nós carregar carne, porque aqueles que se inclinam para a carne, colhem o quê? Corrupção, coisas da carne. Mas quem se inclina para o Espírito, colhe os frutos do Espírito, né? Então ele está dizendo, não adianta você querer fazer andar com pessoas para ter os grupos igual, né? Você precisa andar com quem acredita mais do que você. Eu acho que é melhor até assim, né? Não basta ser como você que ora, você tem que fazer igual Paulo. Eu oro mais do que meus companheiros. Eu busco mais do que meus companheiros. E aí nós vamos desentulhando, porque não diz a respeito de mim e de você, é a respeito do nosso Deus. Aquele a que nós entregamos a nossa vida para Ele, e dizemos que tudo é dele, que é tudo para Ele. Então que essa palavra seja verdade na nossa boca, em nome de Jesus. E aí ele fala assim, agora considere tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôs pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Isso é antes de você se encontrar com Deus. Você ia buscar, trabalha, nada tem. Né? Eu conheço pessoas que ganham mais de 5 salários e tem pessoas que ganham um salário e vivem melhor. Você conhece? Eu também conheço. Então não é questão do dinheiro, porque Deus tem prata e ouro para quem tem um coração desentulhado. Então se eu buscar o Senhor e olhar para Ele, Ele vai encher minha bolsa de prata, de ouro, de coisas preciosas. Porque nós não sabemos nada como convém, nós não sabemos nem orar como convém, mas Ele está pronto para nos ensinar. E Ele ensina a criança, Ele ensina o adulto, Ele ensina o jovem, Ele ensina quem se dispõe a aprender. Só aprende quem está disposto a aprender. Quem não está disposto a aprender vai para a escola, mas não aprende nada. Vai para a igreja e também não sabe nada. Ah, mas eu estou na igreja tem 20 anos. Ah, é? Se você não estiver disposto a aprender, de nada. E aí no 17 ele fala assim: eu vos feri com queimaduras e com ferrugem, com saraiva, e em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considere nessas coisas, considerai nessas coisas. Já não há semente no celeiro, além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos. Mas, desde o dia que você nasceu de novo, eu já te abençoei, já te dei todas as sementes. Todas as sementes estão disponíveis para nós. Qual é a semente que você quer plantar? Qual é a semente que você precisa? Eu mesmo amanhã vou plantar girassol.
Então quem planta girassol vai colher, vai ver o girassol. Em nome de Jesus. Qual é a semente que você quer? Semente da prosperidade, plante. Semente do perdão, plante. Semente do amor, plante. Que eu sempre digo, né? Se o amor é a semente, o fruto não pode ser diferente. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Vamos aí para João 6. Imagine aí Jesus. Jesus pregando com a multidão e o povo olhando para ele e murmurando. João 6, 41. O verdadeiro pão é Jesus que desceu do céu para nós. Esse é o verdadeiro pão. E aí o pessoal no 41 fala que eles estavam murmurando, que Jesus estava falando, né? E Jesus falou, sabe o que? Jesus falou assim no 41: eu sou o pão que desceu do céu. Imagine aí a pessoa que não entende as coisas do Espírito e olhava para ele e falava assim: como assim? Não conheceu o Zé, como que ele desceu do céu? Como que ele desceu do céu? Né? Aí fala assim, dizia: não é este Jesus, o filho de José? Acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como, pois, agora está dizendo agora que desceu do céu? É só pelo Espírito. Por isso que a palavra fala que o povo de Deus é um pouco louco, é loucura. A pregação da cruz, ela é realmente uma loucura. Se dizer hoje que existe o céu e o inferno para muita gente, é loucura. Até a semana passada eu estava falando que também um jovem, o pai, ele tem 2 filhos e um filho ele perdeu assim. Não perdeu, mas agora ele está vivendo no mundo. Ele nasceu, como o pessoal fala, nasceu no berço, né? O pessoal fala, nasceu no berço evangélico. Ele nasceu no berço evangélico, não é cristão. E aí ele aprendeu, ele falou que o menino, ele estava com 19 anos, né? 19 anos, e ele foi para a faculdade. Quando ele chegou na faculdade, até os 19 anos dele, ele estava na igreja, ele ouviu, ele fez EBD, ele fez tudo que tinha que ser feito, que o pai ensinou. E quando ele chegou na faculdade, passou um mês, acho que foi menos de um mês, ele já estava na hora de dar mais em nada da vida. E aí o pai ficou, meu Deus, o que aconteceu? E ele foi orar ao Senhor, e foi buscar, e foi ver o que esse menino ouviu lá na faculdade. 2 professores de filosofia, né? Fez 2 perguntas para ele. Você crê nisso na Bíblia? Quem fez a Bíblia? Você fala que Jesus existe? Como que Jesus existe? Você já viu ele? E aí fez várias perguntas. E ele não soube responder. Sabe por quê? Porque faltou relacionamento com Deus. Então, se eu me relaciono com homens, eu não tenho uma aliança com Deus. Eu me relaciono com homens porque eu tenho uma aliança com Deus. E aí, ele saiu aí e falou assim,
Um dos filhos dele é Daniel e o outro era Caleb. Ele falou, eu não aceito o Caleb para a faculdade e não entender isso. Aí ele foi ensinar, agora, meu filho, vamos relacionar, eu quero que você se relacione com Deus. E aí foi falando. Então, na hora que o menino chegou na faculdade, não estava pronto. Na hora que ele falou, ele, por que você conhece Jesus? Eu conheço. Aí ele falou algumas coisas lá que, segundo a parte da educação, não sei se as professoras estão aí, para falar, quando eles falam, eu quero um trabalho. Então, quando eles dão um trabalho, aí você vai colocar lá o nome do filósofo, né? Vai falar o nome deles, o nome de um filósofo. Como? Aristóteles. Então você fala um negócio, segundo Aristóteles, falou assim, né? Aí ele perguntou para ele, ele falou assim, pois é. E como é que é a vida dele? Você conheceu ele? E aí o menino foi falando também, da mesma forma que ele agiu, ele também foi lá e ele soube contornar e falar a verdade, porque ele conheceu Jesus, ele não conheceu a palavra de Jesus, ele conheceu Jesus. Então muitas vezes a gente precisa realmente fazer essa busca, né? E trazer esse entendimento para nós. A gente pode ler a palavra inteira. Inclusive, gente, eu creio que satanista lê mais a palavra e conhece mais a Bíblia do que muitos cristãos. Entendeu? Muitos cristãos. Sabe por quê? Preguiça. Ah, mas eu não entendo quando eu leio. Leio assim mesmo. Muitas coisas que eu leio eu nem entendo também não. Muitas coisas que eu leio, mas na hora que eu precisar, o próprio Espírito vai sacar aquela palavra que já está dentro de mim e vai sacá-la para fora. Amém. Vai trazê-la para fora. Que o Senhor diz assim, ó, aquilo que eu te digo no escuro, é no escuro? É, né? No oculto, no secreto, né? Eu vou fazer aparecer nos telhados. Você vai ouvir falar. Por quê? Porque no secreto você escuta ele falar. Mas na hora da necessidade, todo mundo vai escutar. Todo mundo vai escutar. E todo mundo vai saber que você é uma cidade edificada. Que você é e tem um coração que flui águas vivas. Porque foi para isso que Deus deu um coração para nós. Ele falou, do seu coração fluirá rios de águas vivas. Então, água parada não dá para nós. Água suja não dá para nós. Não dá. Desentulha o poço e a água vai ficar limpa. Tem outro texto que Deus diz assim, ó, tudo está na palavra, né? Esse texto não adianta você me perguntar, eu não sei onde ele está, não. Mas ele fala bem assim. Às vezes ele está trazendo a palavra, você vai falando. Diz bem assim, por que você bebe água limpa e bate o pé depois, para quando os irmãos vierem, não tenha água limpa? Então nós temos que aplanar, para que o outro irmão que venha seja mais fácil para ele. Quando eu fui agora no Esquadrão da Vida, lá, eu vi tantas coisas que o próprio pastor Samir, ele falou assim, pastora, a senhora hoje já pode ir mais além, porque o caminho já está mais fácil. Porque eu já enfrentei tanta coisa que a senhora não vai precisar enfrentar agora. Não vai precisar enfrentar mais. Né? Por quê? Porque já tem um caminho aberto, ele não sujou as águas. As águas estão limpas. E o projeto que ele tem agora. E assim, ele poderia parar agora, porque ele já tem um projeto grande. O projeto que ele tem nas mãos é um projeto muito grande. Mas ele já tem um projeto maior. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, que coragem. Que coragem. Ele só fez a licença e levantou 2 paredes, tá lá. Acho que é 100 milhões? Acho que é 100 milhões. Falei, Jesus amado. Um projeto de 100 milhões. É 100 milhões, né, Sam? 100 milhões que ele falou? 100 milhões? 10 milhões. Ah, 10 milhões. Já o meu projeto está maior.
Então lá João, ele diz assim, né? Jesus fala assim, meu Deus, vocês não entendem. E Jesus também, ele não fala aqui para que as pessoas se sintam mal, mas pelo contrário, ele está ensinando, né? Se eles não sabiam, e se eles não tinham ainda o Espírito Santo, e não tinha ainda como saber as coisas de dentro, porque hoje as informações para nós, se a gente olhar para dentro, o Senhor diz que o reino de Deus não é aparente, ele não está visível. O reino de Deus, ele é invisível, porque ele é dentro. Por isso que o nosso coração tem que estar desentulhado, porque senão você não vê, não verá o reino de Deus, mesmo estando nele, né? E aí fala aqui, ó. Respondeu Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Que coisa linda, né? Está escrito nos profetas, e serão todos. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Os filhos de Deus é ensinado por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Esse vem a mim. Porque a igreja, como a gente fala sempre que a igreja é a coluna, é o baluarte da verdade. Mas quem vai testificar essa palavra, quem vai ensinar, quem vai imprimir ela na mente e no coração, é Ele, é o Espírito Santo de Deus. Nós não temos essa condição. A gente fala da palavra, mas é Ele que imprime ela em nós, né? Então vocês são ensinados do Pai. Agora nós temos que aprender o quê? Reconhecer e considerar o chamado uns dos outros. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade eu vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna, porque eu sou o pão da vida. Aí ele fala cá, o pão desceu do céu. Agora ele fala, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas nós comemos o pão do céu e ressuscitaremos. Aleluia, aleluia. Nós vamos ressuscitar. Amém. Né? Então vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então a carne do Senhor foi dada pelos açoites que ele recebeu, pelas feridas que foi feita, né? Se a gente olhar para a carne do Senhor, que ele fala que a carne dele foi moída, a gente sabe que não foi coisa fácil. A morte, nós merecíamos a morte. Nós é que merecíamos aqueles açoites. Nós é que merecíamos tudo que Jesus passou. Mas agradou ao nosso Pai enviar o Filho dele para sofrer e morrer no nosso lugar, ser o nosso substituto. Então a Ele toda a glória, toda a honra. Realmente Ele é maravilhoso e Ele quer nos ensinar no dia a dia. Às vezes você sente um sentimento que a gente tem, sentimentos ruins, a gente tem pensamentos ruins, mas há um momento que você tira um pouquinho de tempo e fala, papai, e vai lá nos pés dele e começa a ler a palavra. Logo vem ele tirando o sentimento. Você fala, poxa vida, né? Que coisa maravilhosa. E às vezes nós nem queríamos sair do sentimento. Às vezes a gente queria ficar, né, com aquele sentimento. Mas o Senhor não permite. Você lembra que ele falou assim, olha, eu até deixo acontecer algumas coisas com vocês,
que é para ver se vocês vêm correndo para mim. Porque se é uma linguagem que a gente entende, é a linguagem da tribulação. A gente tem muito bem essa linguagem, tribulação, circunstância, oh meu Deus, né? A gente entende essa palavra. Mas muitas pessoas, mesmo assim, elas se acham boas demais. Elas se acham fortes demais. Mas o forte em Deus é o fraco. Quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Às vezes a gente sai correndo e a pessoa fala, nossa, está com medo, né? Não, é prudência mesmo. Corra do mal. Corra do perigo. A não ser que o Senhor fale assim, enfrenta. E aí também, ele também muitas vezes faz isso. Mas teve um momento que Paulo teve que descer dentro de um cesto. Então, esse relacionamento com Deus, é Ele que vai dizer, vai, pare, vai agora, mais um pouquinho, não desista. É Ele que vai indicando o caminho para nós, é Ele que guia nossos passos, é Ele que dirige as nossas vidas. Por quê? Porque nós já colocamos a nossa vida nas mãos dEle. Então, se nós colocamos na mão dEle, deixa na mão dEle. Ah, coloquei meu filho, mas está demorando muito. Deixa na mão dEle. Ele vai cuidar, vai trabalhar esse filho e depois vai te entregar. Ah, meu marido está muito difícil. Deixa na mão dEle. Deus vai trabalhar ele e vai devolver para você, porque Ele já te deu. Então há riquezas e riquezas aqui na terra para nós. E a nossa riqueza é vidas. É vidas, é a nossa riqueza. E a riqueza do Pai. E aí ele continua, este é o pão que desce do céu para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? De novo, tá vendo? Que eles começam a falar das coisas naturais, a falar das coisas que eles estão vendo. E nós, se nós não exercitar, se nós não tirar tempo com Deus para ouvir Ele falar conosco, nós também começamos a fazer essa parte. Ah, isso aqui está muito difícil, ah, isso aqui está muito ruim, ah, isso aqui, e começa a murmurar. Murmuração é terreno, murmuração é terra. Então eles começaram a disputar de novo e a discutir, como pode esse dar a própria carne para comer? Respondeu-lhe Jesus, em verdade eu te digo, se você não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tem vidas em vós mesmos. Mas não é difícil mesmo você ter essas palavras, né? É complicado, né? A primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, como isso? Comer a carne, beber o sangue, meu Deus do céu. Aí ele fala, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Como é que come e bebe essa carne? E bebe o vinho? Por fé. Por fé. Por fé você nasce de novo. Por fé você entra no reino de Deus. Por fé você vive nessa terra. É por fé. Então quem vive por fé no Filho de Deus, inclusive ele fala assim, a fé, a vitória que vence o mundo é a minha fé em Cristo Jesus. Essa fé vence o mundo. Por que a fé em Cristo Jesus? Porque tem muitas fé aí que não é em Cristo Jesus, né? Um dia uma irmã perguntou assim, Nossa Senhora faz milagre? Os santos, São João, São Tadeu, São não sei o que lá, e ela foi falando tanto de São Benedito, eu falei, meu Deus, é muito santo para dar conta. Como é que você sabe? Aí ela tinha um santinho, o São Benedito, alguém já viu o São Benedito? Um santinho que eles têm lá, ele é pretinho, né? Pretinho. Aí ela tinha bem um bichinho desse na sala dela, e ela falou assim, olha, esse aí é o meu guia. Eu falei, é mesmo? Como é que é o nome dele? Eu perguntei para ela. Aí ela falou assim,
São Benedito. Eu falei, ah, tá. E como é que você sabe que ele é São Benedito? Como é que você sabe que ele é Benedito? Aí ela, nunca parei para pensar. Desse jeito ela falou comigo, nunca parei para pensar nisso. Eu falei, pois é, né? Porque o que eu conheço, o que via, meus passos via, meu caminho eu conheço. Eu sei quem ele é. Ele ouve a minha voz. Eu ouço a voz dele. Você ouve a voz dele, do seu? Não. Isso é uma conversa entre amigas, viu? Porque assim, ela era minha amiga. Aí ela faleceu tem uns 2 anos, né? Mas ela amava Jesus. Ela amava Jesus. Mas amava também Benedito, né? E aí eu tive a oportunidade de falar para ela que Benedito não está nem aí para ela. Não estava nem aí para ela. Como um dia eu cheguei também numa casa e essa moça, ela mora até hoje lá na URGS, né? E ela estava sofrendo muito com uma dor. E ela tinha 3 dias que ela não comia, que ela não bebia, ela só rolava na cama e ela chorava o tempo todo, estava desesperada. E aí eu cheguei na casa dela e tinha um quadro na cabeceira da cama dela de Maria, da Santa Maria, a Santa Maria. E aquela Santa Maria, ela disse que era mãe de Jesus. Aí eu falei para ela assim, ela falou assim, você pode orar por mim? Eu falei, posso orar por você, sim. Vou orar por você. Ela falou assim, menina, eu tenho orado, eu tenho já feito promessa a Santa Maria. E eu falei, olha, Maria, né, bem-aventurada. Ela é a mãe de Jesus, mas ela não pode interceder por você. Porque só há um intercessor entre Deus e o homem. Ele se chama Jesus. E aí tive a oportunidade de pregar o evangelho para ela. E ela nasceu de novo. Aí o que ela fez com o presente que ela recebeu, eu não sei. Mas naquele dia ela ficou curada. Hoje ela está crendo. Ela estava separada. O casamento dela foi restaurado. Né? Ela orou no Espírito. Só que é isso que ele está falando. Que se você voltar a deixar se entulhar de novo, de repente de novo, tudo de novo. Aí vem os... Como é que o pessoal faz aqueles bichinhos? Os talismã, não? Como é que é? Amuletos, isso. Aí se enche a casa de amuletos, né? Enche sua vida de amuletos. Porque a nossa casa representa nosso coração. Um dia eu cheguei numa casa que estava cheia de... José estava em cela também. Cheio de daquele negócio. Olha, não tinha lugar, né? Para gente entrar e tinha aquele negócio. Um monte de trem, mas a casa era atulhada. Os trem tudo desenhado, um negócio, cada coisa, cada caricatura, cada trem feio. Que o quarto, eu falei, meu Deus, como é que ele vai dormir aqui hoje nesse lugar? Você lembra? Aí eu falei assim para Jesus, eu falo ou não falo? Eu falo ou não falo, Jesus? Eu me coloco nesse quarto, eu pai. E aí nós ficamos, fiquei numa guerra. E aí de manhã cedo eu falo. Aí nós sentou na mesa, falei. E no meio dela ela falou assim, vou tirar, e foi tirando coisa, isso aqui. Ela não sabia. Ela não sabia. Filha de Deus. Não sabia. Porque a gente acha que a gente pode viver de qualquer jeito, em qualquer ambiente. De qualquer maneira, não podemos. O Senhor fala assim, tira essas coisas, vai tirando essas coisas da sua casa. Coisas que não pertencem a pessoas que estão no reino de Deus. Né? A gente vai desentulhando o poço. E cada coisa que a gente vai desentulhando no nosso guarda-roupa, gente, não é tão bom, né? Você tira aqui do guarda-roupa todo, tira aquele tanto de coisa que você não usa mais, que você vive. Isso só acontece quando você se dispõe a arrumar, transformar. Quando a minha mãe faleceu, que eu fui olhar o guarda-roupa dela, Jesus sentia o tanto de coisa que tinha com etiqueta. Um tanto de coisa com etiqueta que ela não usava, que ela não chegou a usar. Toalhas, roupa de cama, um tanto de coisa que ela não chegou a usar, porque ela ficou esperando as visitas importantes. Nem usou.
Então Deus nos chama para poder a gente estar arrumando a nossa casa, né? Porque a glória da última casa é melhor do que a primeira. Então quem vai pegar essa aqui agora? O pastor Ari, segundo o pão. Pastor Ari, pastor Cláudio. Tu és aquele, Pai, que esquadrinha nossos pensamentos. Tu és aquele que está na sua casa. Aleluia. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai amado. Ah, Jesus, Tu és o nosso baluarte. Nos ensina, papai, a desentulhar o poço. Nos ensina, papai, a ajudar. Nos ensina, Senhor, a ajudar quem quer. Desentulhar seus poços. Nos ajuda a ser ajudadores. Nos ajuda a ser filhos melhores, a ser filhos úteis. Ah, Espírito Santo, muito obrigado por estar em nossa casa. Obrigado por o Senhor estar com os nossos entes queridos, nossos familiares. Obrigado por assistir cada um deles, papai. Obrigado porque o Senhor conhece aqueles que são desta casa, Pai. Obrigado, meu Senhor, que eles possam estar recebendo a Tua palavra. Que o Senhor possa estar, Pai, trazendo a lembrança de quem eles são e a quem eles pertencem, papai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor conhece cada um de nós. O Senhor sabe quantos fios tem em nossa cabeça, papai. Nós nem sabemos disso, Senhor, mas o Senhor sabe. O Senhor é aquele que tem compadecido de nós. O Senhor é um Pai amável, um Pai que cuida dos seus filhos, que tem prazer em nós. Te louvamos e te agradecemos, Paizinho querido, porque a Tua palavra nos garante que se nós comermos a Tua carne e beber o Teu sangue, nós teremos vida eterna e ressuscitaremos no último dia. Tu és aquele que diz também que nós devemos fazer isso. Temos esse ato no meio da igreja, trazendo a lembrança que foi Ele que foi para a cruz, que Ele morreu por nós, que Ele já nos santificou. Ele é a santificação, Ele é a nossa redenção, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa porta. E se nós entrarmos por essa porta, a qual nós já entramos, nós teremos pastos verdejantes e rios de águas tranquilas. E a bondade e a misericórdia nos acompanha todos os dias das nossas vidas. Obrigada, Jesus, porque a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é suficiente, ela é o poder de Deus em nossas vidas. Te louvamos e te agradecemos, Pai, por vasos preciosos que estão aqui nesta noite, papai. Obrigado, Senhor Jesus, porque nesse momento nós podemos olhar para dentro de nós e nos arrepender das palavras que falamos, dos nomes que tocamos que não era para ser tocado. Ah, Jesus, muito obrigado, Senhor Jesus. Eu quero te louvar e te agradecer, meu Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é aquele que olha para nós e diz: eu tenho prazer em você, eu tenho prazer em você, eu quero derramar sobre você a minha prata e o meu ouro, eu quero encher a tua casa de bens preciosos. Ah, papai, obrigado, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor diz também na tua palavra que a sua carne é verdadeira comida e o teu sangue é verdadeira bebida. Oh, glórias, aleluia. E quem comer a carne e beber o sangue permanece nele e ele em nós. Aleluias. Porque nós fazemos esse ato, Pai, bebendo esse cálice de vinho, comendo esse pão, nós estamos dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Ah, Jesus, nós estamos dizendo que nós cremos no Teu Evangelho, que nós cremos no que foi feito na cruz,
que pelas pisaduras, pelos açoites que o Senhor recebeu, nós somos curados e sarados. Nós podemos receber cura física, cura emocional, cura no espírito. Aleluia. Receba cura no seu físico, receba cura emocional, porque Ele é o Deus que foi dilacerado, que recebeu os açoites em nosso lugar. Nós podemos reivindicar cura, nós podemos receber e andar nela. Ah, Jesus, ainda que venham as dores, ainda que venha, Pai, ainda que transtornos venham, o Senhor é aquele que tem cuidado de nós. Nós não seremos queimados, nós não seremos afundados, porque o Senhor é conosco. O Senhor diz: trabalhai porque eu estou convosco. Trabalhai porque eu estou convosco. Se andares pelas águas, não te afundará. Se andares pelo fogo, não se queimará. Porque eu sou o quarto homem que estou com você na fornalha. Eu estou fazendo, eu estou desentulhando junto com você que quer. Se você tem disposição, eu te ajudo, eu te esforço, eu tomo a tua mão direita e eu não solto a tua mão, até que tudo seja feito segundo a minha vontade e não a sua. Porque quando você se entregou, você diz: Pai, toma conta da minha vida. E Ele, a parte que cabe a Ele não desiste. Portanto, também não desista, não desanime, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. E assim como o Pai que vive, Ele enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Mas quem comer este pão viverá eternamente. E essas coisas disse Jesus quando ensinava em uma sinagoga em Cafarnaum. E hoje ele está ensinando em Eunápolis, Bahia, no Ministério da Reconciliação, porque ele ama reconciliação, ele ama os reconciliados com ele, com o Espírito Santo de Deus. E por isso nós podemos comer o pão, lembrando em memória dele do que ele fez por nós. Comemos o pão.
Eita glória.